Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu já quero aqui deixar um pedido em especial para você. Você que ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de inscrever. Inscreva aí, ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os vídeos a qual forem postados aqui no canal. E também deixa aí o seu like e compartilha este vídeo. O seu like é muito importante, porque é através do seu like que o YouTube vai investigar, ver que o vídeo está sendo bastante visto e assim ele vai então distribuir esse vídeo com mais pessoas. E você que já é inscrito no canal, que tem acompanhado esse trabalho, os vídeos que estão sendo postados aqui, eu já quero aqui também deixar o meu agradecimento. Muito obrigado a todos vocês que já são inscritos nesse canal, que têm aí assistido os vídeos, deixado o seu like. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e que possa continuar assistindo os vídeos, deixando os likes e compartilhando também os vídeos, para que assim vocês possam me ajudar a propagar o Evangelho de Cristo e a evangelizar pessoas a qual estão necessitando de ouvir a mensagem de Deus. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, o estudo de hoje ele está muito interessante. É um estudo assim também muito importante para o nosso crescimento espiritual e o nosso conhecimento da Bíblia Sagrada. Então, eu gostaria de pedir aqui você que assiste esse vídeo, assista com atenção no que vai ser ensinado aqui, para que você possa agregar ao teu conhecimento da Sagrada Escritura. Sabemos nós que existem muitos homens e mulheres que são já usados por Deus, tanto na pregação da palavra, como também em profecias. E por serem usados em profecia, muitos acabam se intitulando como profetas ou profetisas do Senhor. Mas agora eu quero aqui deixar uma pergunta para vocês. De acordo com a Bíblia Sagrada, existem profetas após João Batista? É em cima dessa pergunta que nós vamos fazer esse estudo com base bíblica e assim vamos encontrar a resposta correta para essa pergunta. Mas antes de mais nada, nós precisamos também aqui saber a verdadeira definição de profeta. Profeta é a pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. A Bíblia, ela vai nos dizer que pessoas no Antigo Testamento buscavam profetas para consultar a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 9, 1 Samuel capítulo 9, versículo de número 9, a Bíblia vai dizer assim para nós: nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: vinde, vamos ao vidente, porquanto naquela época se chamavam o atual profeta de vidente. Uma vez que na antiga aliança Deus não estava acessível a todo o povo como hoje, então Deus ele revelava sua vontade ao profeta e através dele falava ao povo. Ele escolhia, chamava, enchia com seu espírito e usavam para ofício. Por isso houve um período chamado de a lei e os profetas, onde o povo era guiado pela lei e pelos profetas. Lucas capítulo 16,
Lucas capítulo 16, versículo 16, a Bíblia vai dizer: a lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar a sua entrada no reino. Hoje, na nova aliança, temos acesso direto ao Pai por meio de Cristo Jesus, nosso intercessor. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, vai dizer assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. E do Espírito Santo que habita em nós, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4, guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. E além, é claro, da sua palavra. João capítulo 17, versículo 17. Santificai-vos pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Vemos claramente e diversas vezes a instrução do apóstolo Paulo que busquemos estar cheios do Espírito Santo, pois este derramaria sobre nós o seu poder para anunciar o evangelho da salvação, segundo os desígnios de Deus Pai. Romanos 15, 19 vai nos dizer da seguinte maneira: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Sendo assim, na nova aliança, somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, para que assim ele haja em nós e através de nós. Todos somos chamados ao serviço, e todo e qualquer dom espiritual é dele, e nós somos apenas usados por ele. O dom não nos pertence. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6, a Bíblia diz da seguinte maneira: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas formas de atuação, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Diferente da antiga aliança, hoje todos são chamados a experimentar o Senhor, a ter intimidade com Ele de maneira direta. E nós que já fomos alcançados, nos tornamos ferramentas para alcançar outros. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo nos instrui quanto aos dons do Espírito Santo, que são a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. No versículo 11, Paulo termina dizendo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda nesse capítulo, Paulo chama os que têm dom de profecia de profetas, por pura gramática, pois o próprio Jesus, o nosso Senhor, disse que o último profeta foi João Batista, a qual nós já lemos lá em Lucas 16, 16. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 vai dizer: havendo Deus
desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Nesses últimos tempos, nos falou por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Você pode agora estar aí até se perguntando, mas até João Batista, como assim? E aqui eu vou trazer para você a resposta, baseada na palavra de Deus. Primeiro, a lei e os profetas duraram até João Batista. A velha aliança, aquela lei, tinha a finalidade de mostrar ao homem a necessidade de redenção. Tudo apontava para o reino do Senhor Jesus, que seria o remidor dos pecados do mundo. Na lei, havia a necessidade de se recorrer a um mediador, os sacerdotes, para se chegar a Deus. Como o povo vivia desobedecendo a lei, inclusive os sacerdotes, Deus levantava homens para profetizar ao povo, clamando ao arrependimento e à obediência, e anunciando o juízo divino sobre aqueles que não se arrependessem. Então havia a lei e a desobediência, se fazendo necessário o profeta. A lei e os profetas duraram até João, porque após João veio Jesus Cristo, cumprindo a lei e a promessa de redenção, inaugurando a nova aliança. A partir de Jesus, Deus nos fala através do seu Filho, ou melhor, através do Filho. Segunda coisa, desde então é anunciado o reino de Deus. A partir de Jesus, o povo não é mais chamado a guardar a lei, mas sim a crer nele como o Redentor, que seria o cumprimento da lei. Na nova aliança, anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, o único que pode perdoar pecados e salvar. Terceira coisa, e todo homem emprega força para entrar nele, para entrar no reino. Diferente da velha aliança, agora não há mais a necessidade de um sacerdote para ter acesso a Deus, pois Cristo se torna o nosso mediador e todos somos chamados ao serviço para o reino de Deus, ou seja, anunciar o Evangelho de Jesus, diferente da velha aliança. Agora Deus chama todos nós ao trabalho. Irmãos, diante de tudo isso que nós já vimos, você ainda pode estar se perguntando, mas evangelista Adenilson, e o dom da profecia? E mais uma vez aqui eu vou te responder essa pergunta baseado aqui na Sagrada Escritura. Os que profetizam nos dias de hoje falam segundo o dom do Espírito Santo, que é derramado sobre a igreja, mas essa pessoa não é necessariamente um profeta, pois Deus empresta o dom de profecia a essa pessoa por um momento e ela se torna um instrumento nas mãos do Pai para ser usada segundo a vontade de Deus para edificação do corpo de Cristo. O problema das profecias hoje é que elas são usadas para adivinhação, saber do futuro, mesmo sendo pecado e abominação aos olhos do Senhor. Os falsos profetas
que o correto seria adivinhadores, dizem aquilo que a pessoa quer ouvir. O eis que te digo, ou assim diz o Senhor. Mas, na verdade, Deus não disse nada. E isto está reinando dentro das igrejas, mas não para trazer arrependimento ou edificação. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, vai nos dizer aqui da seguinte maneira: que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia. Concluindo, o termo profeta é muito utilizado hoje, mas é preciso ter cuidado. O correto é que ele seja aplicado aos profetas do Antigo Testamento, até João Batista, que eram boca de Deus para o povo de Israel. Em nossos dias, todo aquele que serve a Jesus e está disposto a fazer a vontade dele e que pertence à Igreja de Cristo, pode ser usado em profecia, mas a verdadeira profecia deve estar sempre de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, irmãos, aqui está um breve estudo referente a profetas, referente ao dom de profecias, onde aqui nós aprendemos o quê? Que na verdade os verdadeiros profetas, eles só existiram até João Batista. Como nós vimos aqui diante da palavra de Deus, após João Batista não existem mais profetas. Por quê? Porque Jesus Cristo foi quem prosseguiu adiante, fazendo a obra do Pai. Porque foi Jesus quem prosseguiu adiante, anunciando o Evangelho, o reino de Deus, a glória de Deus Pai. Então, meus queridos, que nós temos que entender, através desse estudo, que todos aqueles que são usados hoje, atualmente, com o dom de profecias, não significa verdadeiramente que são profetas, não. São homens, são mulheres usadas por Deus através do Espírito Santo com o dom da profecia. E eu falo isso, meus irmãos, por mim mesmo, que eu louvo a Deus, porque algum tempo atrás aí Deus ele me concedeu esse dom, o dom da profecia, aonde aí já faz alguns anos que ele vem me usando dessa forma, que ele me usa dessa maneira, profetizando sobre vidas, sobre as pessoas e para a glória de Deus. Diante das profecias que Deus tem me usado, ele tem confirmado para as pessoas têm me procurado, têm me avisado referente ao cumprimento dessas profecias. E no início, quando Deus me concedeu esse dom, eu também me achava um profeta de Deus. Eu também me intitulava como um profeta de Deus. Mas ao decorrer da minha convivência na presença de Deus, da minha busca na palavra de Deus, do meu conhecimento, Deus ele foi abrindo a minha mente, o meu entendimento, e foi mostrando para mim que, na verdade, eu não era profeta de Deus. Longe disso, que, na verdade, eu era simplesmente um instrumento usado nas mãos de Deus através de um dom do Espírito Santo, que é o dom da profecia. E por esses motivos e outros a qual eu vim buscando na palavra de Deus, é que o Senhor me incentivou a trazer esse estudo para você nesse dia de hoje. Para você realmente
entender e compreender sobre a lei e os profetas, sobre o dom da profecia. Nós vimos aqui, meus amados, que além do dom da profecia, existe ainda mais 8 dons. E que Deus ele vai distribuir esses dons particularmente da forma que ele achar necessário, usar cada um dos seus servos, dos seus filhos. Vai ser um dom particular. A um ele vai dar o dom da profecia, a outro ele vai dar o dom da cura, o dom da palavra da sabedoria, a outra vai dar o dom da fé, o dom do discernimento do Espírito Santo, a outra vai dar o dom de variedade de línguas, a outra vai dar o dom de interpretação de línguas. E aqui colocando em observação, o dom de variedade de línguas não é essas línguas estranhas a qual a grande maioria do povo pentecostal trazem nos cultos, a qual eles fazem nas suas igrejas. Aqui a variedade de línguas, a qual a Bíblia vai nos ensinar, vai falar sobre línguas de outros idiomas, que foi sobre o que ocorreu, o que aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 2, que fala no momento em que o Espírito desceu sobre o povo que ali estava orando a Deus, e ali foram repartidas diversas línguas, onde foram falados aqui vários idiomas, para que todos entendessem o que estava sendo pregado, para que todos entendessem o poder e a glória de Deus naquele momento, na vida daquelas pessoas que ali estavam, porque ali haviam diversos idiomas, pessoas de diversas regiões, países diferentes. Então esse é o dom de variedade de línguas, a qual a Bíblia nos ensina. E aqui existe que 9 dons, a qual o mesmo Espírito, a qual o mesmo Deus usa e distribui esses dons particularmente para cada um como Ele quer. Amém, meus queridos? Então que vocês realmente possam ter compreendido esse estudo de hoje, a palavra de Deus, e possam assim trazer esse ensinamento para a vida de vocês, para que vocês venham realmente crescer na graça e no conhecimento, para que vocês realmente venham servir a Cristo da maneira correta, da maneira como a Bíblia nos ensina e nos mostra que devemos segui-las. Então, que vocês possam realmente aí ter aprendido um pouco mais através desse estudo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.